Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos os nossos telespectadores. Hoje é segunda-feira e a gente já começa aí, né, com alegria, satisfação, programa A Última Trombeta da Assembleia de Deus Cristo Salva. E aqui tendo a honra, o privilégio de estar com o meu diretor Júnior, com a minha querida amiga Tânia, colombiana, o meu amigo Pedro Paraíba, nosso presidente Luciano, grande abraço a toda a diretoria da nossa TV, a TV que mais cresce no Rio Grande do Norte, os nossos câmeras, né? Não podemos deixar de mandar esse abraço assim caloroso para os nossos câmeras, que são gente boa demais, a eles, as suas famílias, a todas as famílias que são representadas por cada um que compõe o corpo da nossa TV, tá? Que Deus proteja, guarde em suas poderosas mãos a todos vocês e a nós que estamos aqui em Fortaleza, aqui direto, né, de Fortaleza, fazendo essa programação via nossa TV também, com a extensão aí de rádios afiliadas conosco, né, são rádios que estão em 5 cidades, espalhando também vários municípios mesmo do estado do Ceará, e através da Rádio Fé Web, do meu amigo Bené, grande abraço a ele, para a Renata também. Também quero agradecer a participação, você telespectador da TCM, canal 24, canal 16.6, também você da TV Família, canal 15, você da Brisanet, canal 176, você da Telecab, canal 94, é isso mesmo, grande abraço a todos vocês, em o nome de Jesus. Nós temos muitas coisas para falar hoje e eu quero já começar com o primeiro vídeo mostrando a você que Jesus está voltando. E aí tem, claro, não somente a minha visão escatológica, mas tem escatólogos aí conhecidos no Brasil que estão falando a mesma coisa, porque Jesus está vindo e o mundo está sendo avisado por mim, por estes e por muitos outros, eu creio, né? Tenho orado para que Deus levante mais atalaias, como está lá em Ezequiel, capítulo de número 33, os atalaias toquem os chofás, as trombetas, e avisem que aí vem, né, o momento crucial do arrebatamento. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado aos 7 anos da grande tribulação, e é claro e evidente, não vai ser agradável para ninguém. Vamos lá, primeiro vídeo de hoje, mas antes, meu diretor, café da tarde oferecido hoje, tá certo? Para o nosso presidente Luciano, para a sua família, e também quero oferecer a todos os membros da Assembleia de Deus Cristo Salva, em Mossoró, em Fortaleza, particularmente a um casal que eu tive o privilégio de abençoar as núpcias deles, o nosso querido Juan, evangelista da igreja, a Assembleia de Deus Cristo Salva, ali em Palpina, e também a nossa querida evangelista Elis Lúcia, ali da igreja AD Cristo Salva, Coaçu. Esses dois servos do Deus Altíssimo casaram-se nesse final de semana e eu fui quem realizou o casamento dos dois. Fiquei muito feliz, foi um momento muito importante para a vida deles, mas também foi um grande momento espiritual que abençoou muitas vidas daqueles que ali estiveram. Creio que o mover de Deus foi tremendo, foi forte. Então, quero oferecer esse cafezinho para eles também, em nome de Jesus. Vamos lá tomar o café da tarde. Para todos vocês, Deus abençoe. É isso aí, gente. Vamos ao primeiro vídeo de hoje, já em seguida com um comentário escatológico. Vamos lá. Temos visto sinais bíblicos a respeito do fim se intensificarem. E isso tem feito com que muitas pessoas observem mais atentamente o que a Bíblia diz sobre esse tempo. Mas à medida que esse interesse das pessoas tem crescido, tem também crescido a dúvida em algumas delas. E uma das dúvidas que tem dividido os evangélicos nos últimos dias é se Jesus volta antes ou depois da grande tribulação. Nesse vídeo eu vou te trazer uma explicação sobre esse assunto. Paz do Senhor, meus irmãos. No vídeo de hoje eu quero tentar aqui te ajudar com uma dúvida que tem crescido no meio evangélico, principalmente quando se fala de escatologia, que é a respeito dos eventos futuros. O que acontecerá? Jesus virá antes ou depois da grande tribulação?
Eu sou pré-tribulacionista, porém tenho visto que essa dúvida tem crescido muito, se Jesus vem antes, se Jesus vem depois, e ainda tem aqueles que acreditam que Jesus pode vir no meio da grande tribulação. Apesar de eu achar que essa não é uma dúvida que deveria ser aí uma das coisas mais importantes, porque o importante mesmo é nós estarmos preparados caso Jesus venha antes, caso Jesus venha depois, caso Jesus venha no meio, ou caso Jesus se apresente a nós de forma individual no dia de hoje. Nós devemos estar sempre preparados para estarmos com o nosso Senhor. Mas, pensando nisso, eu trouxe aqui um vídeo hoje do pastor Lamartine Pozzella, onde ele teve ali no podcast junto com o Rafael Bittencourt. O pastor Lamartine Pozzella, ele é pré-tribulacionista, ele tem um pensamento como o meu, que Jesus virá antes da grande tribulação. E o Rafael Bittencourt, ele é pós-tribulacionista. E ali eles debatem um pouco sobre isso. E eu achei a explicação do pastor Lamartine uma explicação muito coerente. Eu queria aqui mostrar para vocês, fazer um react, para que você também possa aí entender um pouco mais dessa visão pré-tribulacionista. Apenas antes de assistirmos aqui o vídeo, eu quero pedir a sua ajuda com o seu like. O seu like é muito importante, é o termômetro que o YouTube usa para indicar esse vídeo para mais pessoas, um dos termômetros. Pedir a sua opinião, você acredita que Jesus volta antes ou depois da grande tribulação? Coloca aqui embaixo nos comentários. E se você ainda não é inscrito, já esteve aqui outras vezes ou caiu aqui pela primeira vez, nesse canal você vai encontrar vídeos que vão edificar a tua fé e a tua alma. Se inscreve aqui no canal e ativa o teu sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E desde já, fica meu muito obrigado a todos vocês. Vamos ao vídeo? Eu acredito que ele crê que a igreja passa pela tribulação. Na minha concepção, a igreja passa pela tribulação. Como que é? Não, na minha concepção, tanto porque nos primeiros 3 capítulos de Apocalipse, a palavra igreja aparece muitas vezes. A partir do 4, quando eu te falei que ele tem uma visão no céu, uma janela aberta e uma voz como de trombeta dizendo sobe para cá, eu entendo ali o arrebatamento. Por quê? A voz de trombeta, e Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, que é 16 em diante, que é a som da voz da trombeta do arcanjo, tá? A partir do capítulo 4 some a palavra igreja, não aparece mais. Ela só vai aparecer depois do Armagedon, quando vem todo mundo com Jesus. Um segundo aspecto é, Jesus fala para a igreja de Filadélfia, no capítulo 3, versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo, para provar os moradores da terra. Ali tem algumas palavras gregas que são muito... Presta bem atenção agora nessa explicação aqui do pastor Lamartine, porque eu acho que esse aqui é um ponto-chave também dentro do texto de Apocalipse, e ele vai dar a explicação ali bem correta, trazendo aí palavras no original que podem tirar dúvida de muita gente. Muito importante. Primeiro, guardar da hora não é guardar na hora. A preposição grega para da hora é ex, que é de dentro para fora. É a palavra para exit, que é saída. É a palavra para êxodo. É o mesmo prefixo. Sair. Então ali no grego é eu te tirarei da hora da tribulação. E isso está em Apocalipse 3:10. A igreja verdadeira dos últimos dias, que na minha opinião é Filadélfia, ela não vai passar por essa tribulação. Porque Deus vai tirar. Agora, ele diz que a razão da tribulação é para provar os moradores da terra. A palavra moradores, no grego ali, fala de pessoas que têm as suas raízes profundas na terra. Tem palavras no grego que falam de morar, mas é tipo pernoitar, você dormir no hotel. Ali é literalmente botar raízes profundas. Então, na minha opinião, a igreja que creu em Jesus, e um outro aspecto também é que as 70 semanas que foram destinadas, que o anjo falou para Daniel, ele fala, 70 semanas são destinadas para o teu povo, Daniel, e para a tua cidade. O teu povo é Israel. E a tua cidade é Jerusalém, que é o centro da tribulação. A última semana, ela virá para provar os ímpios, mas virá para fazer com que Israel se converta. Essa é a minha maneira de entender. Quem vai se converter no meio da tribulação, e vai ter uma grande multidão de gente que vai se converter, gente que ouviu tipo antes, tipo assim, e outros que vão receber a pregação dos 144 mil, das 2 testemunhas, esses vão morrer. Então, na tua visão, acontece os primeiros 3 anos e meio,
Não, a minha visão é tirada antes. Tira antes da tribulação. Não passa, eu te guardarei da hora da grande tribulação. Não passa nenhum perrengue. E o que sustenta a tua visão que a igreja vai da primeira para a segunda? A igreja será arrebatada na última trombeta, no final dos 7 anos. Tá. O ponto de partida aqui, que eu acredito é o seguinte: esse tema, apesar de... A gente está levando o modo mais saudável, mas divide muita gente. Não, eu tenho maior admiração pelo Rafael. Você falou, quem que eu convido? Eu chamei ele. Exatamente. E eu sou pós, ele é pré. Entendi. Mas o pessoal briga e rivaliza mesmo. E fica um refutando o outro. E a gente não tem esse princípio. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui, com a base dos seus seguidores, da galera aqui, é despertá-los para que entendam o amor de Deus o tempo inteiro, fazendo com que eles acreditem no sacrifício da cruz e recebam o amor de Cristo. E sejam privados de sofrimento desnecessário, porque Deus não quer que eles sofram. É por isso que está escrito o Apocalipse, para as pessoas entenderem o que vai acontecer, estarem apercebidos, atentos sobre o que vai acontecer. Então, meu princípio não é refutar um pré-tribulacionista. Não é o tempo se eu saio antes ou se eu saio depois da grande tribulação. É como eu me preparo para me encontrar com Cristo. Que é indiferente se é antes ou depois. É o grande acontecimento. Não, e tem um detalhe também, embora eu seja pré, eu sei em favor dele. Eu sempre digo o seguinte, se eu tiver certo e ele tiver errado... Tá tudo certo, porque ele vai subir antes. Mas se eu tiver errado e ele tiver certo, quem não se preparar, tá ferrado. Se lascou. Exato. Se lascou. Se lascou, entendeu? Porque tem que se preparar. Teve ali as explicações do pastor Lamartine e do Rafael Bittencourt. Eu não sei se vou falar isso porque sou pré-tribulacionista e já compactuo mais com essa ideia, mas eu achei que as explicações do pastor Lamartine foram muito mais convincentes, né? A do Rafael acabou até que meio que ajudando aí as explicações do pastor Lamartine, mas o mais importante, como eles disseram, é nós estarmos preparados. Olhe para os sinais, você vai ver que Jesus está às portas, né? Seja antes, seja depois, os sinais bíblicos estão se cumprindo. Apostasia, catástrofes naturais, o povo negando a sua fé, tantas coisas acontecendo na natureza, no meio da humanidade, tantas pragas, tudo que Jesus falou, rumores de batalhas, tudo isso está acontecendo no nosso tempo, né? Então, vamos estar preparados. Eu quero deixar aqui um vídeo para vocês também. Eu vou deixar a notícia para você, que foi um vídeo que eu fiz aqui. Vai aparecer. É isso aí, gente. Aqueles que acreditam no pré-tribulacionismo, outros no meso ou mid-tribulacionismo, e aqueles que são do pós-tribulacionismo, como o Rafael Bittencourt. Eu também compartilho com Pozella, com Lamartine Pozella, com também esse rapaz que fala, sou pré-tribulacionista, acredito piamente que a igreja que guarda o seu chamado não vai passar pela grande tribulação. Eu posso falar de pelo menos 7 chamados que Deus nos deu para nos confirmar que não passaremos pela grande tribulação. O primeiro chamado está lá em João 1,43 ou em Mateus 9,9, que é o chamado para a salvação. Tá? Então, realmente, se ele nos chamou para a salvação, como que ele vai nos expor, nos colocar em uma situação como a grande tribulação, que é um momento de ira e de juízo sobre a face da terra? Segundo chamado é o chamado para a separação. Mateus 8,22, nós fomos chamados para separarmos nossa vida do mundo, a nossa experiência de vida nova nos eleva a uma condição de pessoas que não querem mais compartilhar, coabitar, ser conivente, né, com as coisas do mundo. Por isso, esse segundo chamado de separação das coisas mundanas também nos trazem essa certeza de que não estaremos na grande tribulação. Terceiro chamado, gente, está em Mateus 16,24, que é o chamado para renunciar, tá? Você tem que renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Então, quando eu renuncio a mim mesmo, quando eu tomo uma cruz para seguir o Senhor, então, como que ele, me vendo renunciar tudo, renunciar ao mundo, renunciar ao pecado, vai me colocar em juízo, em tribulação com aqueles que não renunciaram? Lembre-se do que Ló, né, quando estava dentro das cidades de Sodoma e Gomorra, Abraão, ele investiu na vida de Ló em oração, porque o justo Ló estava ali.
E Abraão orou a Deus, clamou a Deus pela vida de Ló e sua família, e disse: Senhor, mas se houverem 50, se houverem 45, se houverem 40, 30, 20, 10, e assim, mesmo não havendo 10, o Senhor enviou 2 anjos para tirar, para arrebatar Ló e sua família, suas 2 filhas, sua mulher, daquelas cidades que sucumbiriam, que seriam destruídas. Então, jamais o Senhor, e na oração de Abraão, foi muito bem dito, o Senhor destruiria o justo com o injusto? Jamais. Longe de ti fazer tal coisa, disse Abraão ao Senhor. Então, Deus não mudou. A imutabilidade de Deus está exatamente calcada no pensamento de que Deus é perfeito, ele não tem que ser corrigido. Por isso mesmo, se ele não muda, e ele é o mesmo, e eu sei que ele é, absolutamente eu sei que ele é o mesmo, ele não vai punir o justo com o injusto, tá? E nós não somos justos fiados em nossa própria justiça, mas sim nas misericórdias de Deus, na graça de Deus. Nós somos justificados por meio da fé em Cristo Jesus, o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, tá? O novo e vivo caminho, o caminho, a verdade e a vida, tá? Aquele que disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Bom, o terceiro chamado, aliás, o quarto chamado, está lá em Mateus 19, no verso 21, que nós somos chamados para consagração. E consagrar, gente, é justamente algo que muita gente não entende. Consagrar é subir no nível, que está lá em Isaías 55, quando ele diz: os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, porque os meus pensamentos e os meus caminhos são mais altos que o vosso. Então, consagrar é subir de nível, é você sair desse nível humano, terreno, pecaminoso, iníquo, anono, né? E sair desse mundão aqui cheio de trevas para o mundo da luz, onde a Bíblia, onde a sã doutrina, onde os princípios morais, éticos e espirituais de Deus, eles nos iluminam e nos transladam, já aqui em terra ainda, mas para um tipo de vida diferente. Isso é consagração. O quinto chamado é o chamado para imitação, João 13,15. Imagine que nós fomos chamados para imitar o Senhor Jesus, para imitar a vida do apóstolo Paulo, que era imitador de Cristo. Então, quando ele disse: sede meus imitadores, né, nós temos que entender que jamais o Senhor Jesus se colocaria em uma situação de juízo, uma vez que somos imitadores dele, né, não poderíamos entrar também em juízo, gente. Imagine você, quando ele disse que aquele que vê a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, o maligno não tocará naquilo que é do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Imagine que o período da grande tribulação, onde o inferno vai dominar essa terra, o anticristo, o falso profeta e o diabo, a trindade satânica, vai dominar durante 7 anos essa terra, fazendo muitos malefícios a todos os habitantes, principalmente a Israel, porque Israel entrará em juízo perante Deus. Então imagine você que nós estamos vivendo esse período de arrebatamento para que a igreja seja tirada desse juízo, tá? O outro chamado é para o serviço, Mateus 4,19. Nós estamos aqui a serviço do Senhor, somos embaixadores de Deus, somos presbíteros, diáconos, pastores, somos mestres, somos apóstolos, somos discípulos, enfim, eu não sei qual a sua função no corpo, mas nós que queremos realmente algo com Deus, estamos pregando o verdadeiro evangelho da graça, estamos nos submetendo a perseguições, a calúnias, a injúrias, a difamações pelo reino de Deus, pela palavra de Deus. Então, como que ele nos colocaria em juízo? 7 anos de grande tribulação. E o último chamado que eu quero citar hoje, estão vários outros, mas esse é o chamado para a prontidão, Mateus 24:44 e Mateus 25:10. Eu vou ler aqui o Mateus 24:44 e vou ler o Mateus 25:10, tá? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o texto. 24:44 diz assim, olha: e por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, nós que estamos apercebidos, nós que
estamos vencendo os falsos boatos, as falsas testemunhas, os falsos caminhos, os falsos cristos, os falsos apóstolos, falsos irmãos, falsos mestres e falsos profetas. Nós que estamos apercebidos, nós que estamos em prontidão para esse dia do arrebatamento, esse momento de arrebatamento, não ficaremos no juízo. E aqui no 25:10 diz assim, olha só. Vamos lá, 25:10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Essa parábola das 10 virgens fala de quem é prudente e quem é imprudente, quem está apercebido e quem é inconsequente. Então, se você está apercebido, se você é prudente, se você não é louco, nécio, de ficar aí, sabe, em um religiosismo, um proselitismo ou em qualquer iniquidade, perversidade, promiscuidade, num período como esse, mas você já se lavou no sangue do Cordeiro e na palavra do testemunho, e você se encheu da presença do Espírito Santo, você se entregou a uma vida completa diante de Deus, então você não ficará de fora, porque você tem a lâmpada e o azeite possível, tá? Todas dormiram, mas quando acordaram, tinham as que estavam prontas e tinham aquelas que não estavam prontas. Se você está pronto, você vai subir. Bom, essas são as minhas colocações bíblicas para que você entenda por que eu sou pré-tribulacionista. Além daquilo que Lamartine citou, que a visão das 70 semanas de Daniel, a 70ª semana, foi declaradamente dito que era para o povo de Daniel. E o povo de Daniel não é o gentio, é o hebreu, tá? Então, é Israel que é destinado a esse período para haver um conserto perante o Senhor. E aí você vai ver em Isaías, você vai ver em Ezequias, você vai ver, em Ezequiel, você vai ver em Isaías, você vai ver em Amós e Obadias, você vai ver em Joel, você vai ver em Zacarias, você vai ver nos Salmos, você vai ver em vários textos da Bíblia, tá? Sobre a questão do conserto, Miqueias, tá? O conserto de Deus com Israel. O próprio profeta Malaquias atesta sobre isso também, né? Então, nós temos que ter o cuidado, o zelo de lembrarmos que a igreja realmente não vai passar. O Apocalipse 3 fala de Filadélfia, aquela que abriu seu coração para a palavra e guardou a palavra para não pecar contra Deus. Essa daí, ela está chancelada pela palavra, pelo Espírito de subir e não passar pela tribulação. Essa é a visão pré-tribulacional, e eu creio que ela é a mais bíblica, a mais ligada à verdade, tá? Espero estar certo para que você você que está se guardando em Cristo não tenha que sofrer e passar por tudo isso, nem eu, tá bom? Amém? Vamos a mais um vídeo? Vamos lá e a gente volta já. Se existe uma coisa que os cientistas concordam, é que o planeta Terra tem prazo de validade. Astrônomos, biólogos, físicos, geólogos, cientistas nucleares, agrônomos, entre outros, têm projetado as possibilidades de acontecimentos que poderão definitivamente encerrar a vida na Terra. E alguns exemplos desses possíveis acontecimentos são ameaças de uma guerra nuclear, colisão de algum asteroide gigante com a Terra, pragas, doenças e fome, falta de água, mudanças climáticas, entre outros. E isso tudo é bem possível de acontecer, afinal de contas, nações como o Irã, a China, Coreia do Norte e Rússia já anunciaram várias vezes que possuem armas químicas para serem usadas a qualquer momento. E no ano de 2016, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou que o próximo objetivo do programa espacial americano seria uma missão tripulada a Marte. A previsão era de que isso fosse possível até 2030, mas parcerias inéditas com empresas privadas, como a SpaceX, do bilionário Elon Musk, têm permitido que os planos sejam acelerados cada vez mais, e é possível que a missão aconteça antes do previsto. Ao contrário da corrida espacial que supostamente levou o homem à Lua, a jornada a Marte não tem como objetivo reforçar a importância de um governo ou de um país específico. Estados Unidos e Rússia, antes inimigos que competiam entre si, uniram suas forças em setembro de 2017 para construir uma base espacial na órbita da Lua, etapa importante no plano para enviar missões tripuladas a Marte.
O investimento feito pelos governos e pelas empresas envolvidas neste projeto, tanto de tempo quanto de trabalho e dinheiro, é imenso. E todo esse esforço certamente não seria feito por mera curiosidade. Então a pergunta que fica é: por que gastar centenas de bilhões de dólares numa missão quase impossível que enviará pessoas para outro planeta sem expectativas de retorno? A razão, que nunca será esclarecida em nenhum lugar, é apenas uma. A única garantia de sobrevivência da espécie humana é abandonar o planeta Terra e encontrar outro lugar para viver. Segundo Barack Obama, as missões para Marte irão nos ensinar como os humanos poderão viver longe da Terra. Mas pense comigo em uma coisa: não seria melhor investir todo esse dinheiro na melhoria da vida aqui na Terra? A resposta é não, se a conclusão dos cientistas for de que a qualquer momento nosso planeta pode deixar de existir ou se tornar inabitável. O Elon Musk, um dos mais envolvidos com o projeto da Jornada a Marte, afirmou que colonizar o planeta vermelho é essencial para preservar a raça humana e garantir a continuidade da civilização. Ele disse claramente: é importante ter uma base autossustentável em Marte, porque este planeta é suficientemente distante da Terra e é mais garantida a sobrevivência do que em uma base lunar. Se houver uma terceira guerra mundial, queremos nos assegurar de que existam sementes suficientes na civilização humana em algum lugar. E em sua última declaração sobre a possibilidade de extinção da vida na Terra, antes de morrer em 2018, o cientista Stephen Hawking disse que a Terra está há poucos séculos de se tornar uma imensa bola de fogo, devido ao aumento da população e da demanda de energia. Mas governos e cientistas hoje estão cientes de que muitos outros fatores têm se combinado para que o prazo de validade deste mundo seja muito menor do que se pensava. Então, seja pela interferência humana por meio de guerras, por mudanças climáticas ou pela colisão de asteroides, está muito claro para todos que o futuro da Terra é pegar fogo, e quem não quer desaparecer nas chamas está disposto a pagar o preço necessário para se livrarem disso. Todas essas projeções científicas confirmam o que a Bíblia já dizia há milhares de anos: este mundo acabará em fogo. O próprio Senhor Jesus Cristo afirmou isso ao falar a respeito do fim dos tempos. Veja o que ele disse: vim trazer fogo à terra e como gostaria que já estivesse aceso. O apóstolo Pedro, através da revelação do Espírito Santo, disse a respeito desse acontecimento. Olha o que está escrito em 2 Pedro capítulo 3. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. O pensamento dos governos e cientistas não está errado. O que eles não sabem, porém, é que não apenas a Terra está ameaçada, mas todo o universo. Os céus também serão desfeitos, ou seja, estrelas, satélites e outros planetas estão todos com os dias contados. Sim, meus irmãos, a Terra acabará em fogo e o ser humano precisa encontrar outro lugar para viver. Mas esse lugar não é Marte, e sim um novo céu e uma nova terra que o Senhor Jesus preparou para nós. São nestes lugares que Jesus vai levar aqueles que creram no seu nome e viveram suas vidas em obediência às suas palavras. O Senhor deu a seguinte visão ao apóstolo João: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou:
Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E diferente do que muitos pensam, você não precisa fazer parte de nenhum projeto espacial para ser salvo do fim do mundo que nós conhecemos hoje. Você também não precisa ser amigo de nenhum bilionário que quer levar as pessoas ao espaço. O que você deve fazer é entregar a sua vida a Jesus Cristo e se tornar amigo íntimo dele, porque não são os dólares. Ok, enquanto isso, o homem quer construir a sua torre de Babel, ou seja, uma cidade em Marte. Ele quer mandar foguetes para outros planetas, para orbitar e procurar encontrar uma possibilidade de vida em outros planetas, ou seja, aquela mesma visão de Nimrod, quando quis levantar a Torre de Babel para exaltar o homem, a raça humana, o humanismo, né? o antropocentrismo latente, uma desformidade do que é o criacionismo, do que é o cristocentrismo, do que é o teocentrismo, onde Deus é centro, onde Cristo é centro, onde o homem coloca Deus acima de si, acima de todas as coisas. Infelizmente, nós vemos um contraponto, uma contraposição do homem procurando um caminho que não é Cristo, procurando uma verdade que não vem do Senhor, procurando uma saída sem ter comunhão com Deus. E é por isso que a raça humana perece. Mateus 24, verso 37 diz: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Por isso, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com os nossos dias. São dias de remissão, são dias em que você tem que se aproximar rapidamente de Deus. Aquele grito lá em Mateus 25, aí vem o noivo, foi dado. E as pessoas têm que correr agora, porque muitas delas não têm o azeite. Mesmo crentes que aceitaram a Jesus, mas estão frios, estão como a igreja de Laodiceia, estão mornos, estão afastados da comunhão com Deus e com a igreja. Hoje é momento de você voltar-se para a igreja, voltar-se para Deus, voltar-se para a casa do Senhor, para a palavra, para o Espírito Santo, e comprar o azeite que você tem que ter na botija. Mas, como diz lá em Isaías, comprar sem dinheiro, comprar com a própria vida, dando a vida, dando essa vida pela vida eterna, trocando os valores humanos pelos valores eternos. Isso, gente, é a maior dificuldade que o homem encontra hoje, porque ele não quer abrir mão, as pessoas não querem abrir mão dos seus delitos, dos seus pecados, das suas avarezas, das suas ganâncias, dos seus, da sua vida promíscua, do seu distanciamento, esfriamento, da sua distorção contra a palavra. Então, as pessoas estão desviadas do caminho, da luz, e elas precisam agora pagar o preço de uma vida totalmente voltada para o Senhor, e isso que muita gente está resistindo. E a Bíblia diz: dura coisa é resistir contra os aguilhões de Deus. E recalcitrar contra os aguilhões de Deus, gente, nesse exato momento, é você continuar aí frio, desviado, afastado, longe do Senhor, e aí vem o juízo e você vai acabar ficando para 7 anos de grande tribulação. Vamos a outro vídeo, eu volto já. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra,
De forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro, ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim pelos seus frutos você... Muito bem, conforme o próprio Senhor Jesus falou, toda árvore que não produz bons frutos será lançada no fogo. Gente, os frutos da salvação, os frutos de uma vida com Deus, os frutos da santidade, os frutos da pureza, os frutos de uma vida transladada, transformada, renovada pelo Espírito de Deus. Pense nisso. Vamos a mais um vídeo. Esse aí é o mapa de onde o Apocalipse foi escrito. Ali na parte azul, você está vendo uma ilha chamada Patmos, onde João estava preso, porque ele não queria adorar o imperador, assim como todos os cristãos da época estavam sendo presos e mortos, por não quererem adorar o imperador da época, o imperador romano, e se declarava Deus, assim como o anticristo vai se declarar Deus e vai matar quem não o adorar. Então, João foi levado para a ilha de Patmos, e lá ele teve a revelação do Apocalipse e escreveu as 7 igrejas, está aí, ó.
as 7 igrejas: Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Esmirna e ali Éfeso, tá? Então você vai ver que de baixo para cima aqui no seu canto direito, você vai ver Filadélfia e Laodiceia. Gente, o último período da igreja na Terra envolve essas 2 igrejas, tá? Filadélfia, para nós pré-tribulacionistas, é a igreja que vai ser arrebatada. Laodiceia é a igreja que vai ficar. A igreja que vai ficar. É o povo que está realmente voltado, está morto espiritualmente, está distante do Senhor, mas conhece Cristo, conhece a palavra, só que não tá firmado. Então, se chama Laodiceia. E Filadélfia é a igreja que, mesmo diante de toda a iniquidade do mundo, mesmo diante de toda a imoralidade, pornografia e etc., ela está firme na palavra, ela está firme na fé, ela está firme na igreja, ela está buscando o Senhor, ela está se dando por avisada, ela está com a lâmpada acesa e com a botija cheia de azeite, que é a presença do Espírito Santo. Ok? Quero convidar você para encher a sua botija do Espírito de Deus nesse próximo final de semana, dia 17, 18 e 19, no congresso, maior congresso escatológico aqui no Ceará. Eu estarei presente com mais de 20 professores de escatologia da Cristo Salva. Nós estaremos ministrando sobre todas as profecias ligadas ao Apocalipse, todo o livro de Daniel, também a questão do livro do Apocalipse completamente, vamos explicá-lo e vamos mostrar tudo sobre o arrebatamento da igreja, o grande trono branco, o milênio de Cristo. Nós vamos falar tudo, gente, tudo. Vamos ensinar tudo a você, novo céu, nova terra. Nós vamos nos lembrar uns dos outros no céu, sim ou não. Tudo isso será visto lá no nosso congresso escatológico, dia 17, 18 e 19. Eu quero convidar você em nome de Jesus, tá bom? Vamos a mais um vídeo. Você costuma dedicar algum tempo para observar o céu? Pois é, quem estava de olho nas estrelas no último dia 1º de março viu algo espetacular no céu, principalmente para moradores do Nordeste do Brasil. No final das contas, meteoros acontecem o tempo todo, mas quando ocorrem aqueles mais brilhantes, sempre vale a pena dar um pouco mais de atenção ao evento. Curiosamente, o meteoro da vez foi visto em estados como Bahia e Pernambuco, bem no momento em que o nosso canal estava fazendo uma transmissão da conjunção de Vênus e Júpiter. No vídeo de hoje vamos entender exatamente o que aconteceu e ver os registros de tirar o fôlego. Apesar de realmente parecer uma verdadeira bola de fogo, é isso aí, foi visto no Nordeste uma bola de fogo no céu, né? Um meteoro passou e rasgou o céu do Nordeste. Gente, mais um sinal. A Bíblia fala em Lucas 21 que sinais que apareceriam no céu. São vários os sinais que nós temos visto aqui no céu do Ceará, do Brasil e do mundo, tá? Está acontecendo pelo mundo todo. Vamos a outro vídeo. O fim já está contado na Bíblia, né? Então, a gente tem que conhecer, obviamente não tem que ter medo, mas tem que conhecer sinais do que eu lia, por exemplo, em Apocalipse 13, né, sobre o sistema da besta, a marca da besta, que você ficava cogitando como que isso pode ser. Hoje a gente já vê coisas concretas de tecnologia, de infraestrutura, de como que uma sociedade que não pode vender ou comprar sem que tenha isso, a gente já vê isso. A gente já vê a estrutura financeira do mundo se preparando para isso, para ter uma moeda única digital. Então, tá próximo. Olha aí, esse ator se converteu e está falando sobre escatologia bíblica aí. Vamos a outro vídeo. Você sabe por que um cristão se posiciona para defender a sua fé e o outro não? Porque alguns cristãos têm convicções e outros não? A diferença pode estar em como nos encontramos com o Senhor. Foi por incorporação ou submissão? O que quer dizer com isso? Eu acho que muita gente só incorpora Jesus na vida, mas não é assim. Você não pode acrescentar Jesus, você tem que submeter sua vida a Ele. É bem diferente. Então tá dizendo que eu não sou cristã? Só você pode responder. Muito bem, tá aí. Só você pode dizer por que você recebe de uma forma diferente o Evangelho da Graça. Por que você não acordou ainda
para voltar-se para o Senhor. Tá? Existem aqueles que estão acordados e que têm lâmpada e azeite, e aqueles que estão tendo uma dificuldade enorme de se acordar, de se levantar, de se lavar e de se vestir, ou seja, de se adornar, de se preparar para o arrebatamento. Será que você é uma dessas pessoas demorada em tomar atitude? Vamos a outro vídeo. Eu trago aqui para vocês uma das últimas descobertas da neurociência. Os neurocientistas descobriram que, quando as pessoas unirem as mãos, ou quando as pessoas se ajoelhavam, ou quando as pessoas olhavam para cima, elas ativavam essas áreas cerebrais que estão aqui. E isso chamou muito a atenção dos cientistas, porque conforme eu ativava essas áreas, eu tinha um aumento de produção hormonal de GABA, eu tinha um aumento de produção de ocitocina, que é o hormônio da aprendizagem, o hormônio do amor, o hormônio do prazer. Eu tinha um aumento de hormônios positivos. E aí, pela primeira vez na história da ciência inteira, os cientistas deram um nome científico para essa área de o ponto de Deus no cérebro. Não tem a ver com religião, mas tem a ver com espiritualidade. É a ciência reconhecendo a existência da fé. É a ciência reconhecendo a existência de uma força maior que te impulsionou. Olha só, a ciência reconhecendo a fé. Amém? Glória a Deus, né? Vamos a mais outro vídeo. O rio Eufrates é com certeza um dos maiores sinais do fim dos tempos. Ele é mencionado na Bíblia como sendo o local onde estão amarrados 4 anjos, que um dia serão soltos para matar 1/3 da parte da humanidade, conforme Apocalipse, no capítulo 9, do versículo 13 ao 16. O 6º anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro, que está diante de Deus. Ela disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Entenda que estes anjos estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. E por coincidência ou não, é justamente, né? O rio Eufrates está seco, chegamos ao final dos tempos, onde haverá ali naquela localização, né, 4 demônios serão soltos para destruir a 1/3 parte dos habitantes da terra durante a grande tribulação, viu? Você acha que, não, eu quero viver sem Cristo, você vai morrer sem Cristo, por causa da sua desobediência e obstinação e rebeldia, você não vai viver como você quer viver. Já já Jesus vem arrebatar a igreja, você vai ficar diante dessas celeumas todas, de todas essas tribulações que vão acontecer no planeta. Que vantagem tem, irmão? Não ficar desviado, afastado, esfriado, ficar distante da igreja, distante de Cristo. Se daqui a pouco, a qualquer momento, isso vai começar essa história louca no planeta, você não entendeu já através de pandemias, de terremotos, de pestes, de guerras, de rumores de guerras, de tudo que está acontecendo no mundo, de fome, tudo que está acontecendo mostra o princípio das dores, então vai vir o fim. Por que você não toma logo sua atitude? Vamos a mais um vídeo. Deus e Marco, chama os irmãos pra oração.
vai na unção. Ver a igreja evangélica nessa situação deplorável, dessa hipergraça, dessa confusão doutrinária, desse esfriamento, dessa apostasia do pós-modernismo religioso. Vamos a outro vídeo para não perder tempo. As profecias bíblicas se cumprem enquanto a religião está adormecida. Ele supervisionará a reconstrução do terceiro templo, que ele restaurará o sinédrio e reunirá a casa de Israel. Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita já se aliaram aos judeus contra o Irã, o único obstáculo para que Israel forme um bloco poderoso e complexo na região. O retorno de Netanyahu à liderança tem fornecido indícios de que ele possa entregar a chave do poder ao Messias judeu. Você está prestes a descobrir o lado oculto de guerra geopolítica. Além disso, a profecia de que ele será conduzido ao trono do poder por alguém que possui as chaves parece ter uma personificação aqui, Netanyahu. No vídeo de hoje, uma surpreendente atualização do que está acontecendo em Israel e que pegará o mundo de surpresa. Israel será o centro do governo mundial e isso está mais perto do que pensamos. Veja hoje e não seja pego desprevenido. Olha aí, profecia se cumprindo, hein? Vamos a outro vídeo. Guerras, fome, sofrimento, epidemias, mortes e trevas. As profecias do livro de Apocalipse falam sobre todos os tipos de catástrofes que cairão sobre a terra no fim dos tempos. A Bíblia diz que durante a grande tribulação, a ira de Deus será derramada sobre todos aqueles que decidiram servir ao Anticristo. E no fim desse período de muito sofrimento, o Anticristo reunirá todos os exércitos do mundo para atacar Jerusalém, pois ele sabe que o seu governo estará próximo do fim. Veja o que o profeta Zacarias disse. Vejam, o dia do Senhor vem, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Isso mostra que nada vai se comparar à dor e ao desespero que o povo judeu sofrerá com esse ataque do Anticristo. Nem mesmo os anos do Holocausto e das décadas de guerras com outros países do Oriente Médio poderão ser comparados com o sofrimento que há de vir. E quando tudo estiver perdido e não houver mais esperança, Jesus e os seus santos descerão do céu para salvá-los. Vamos ver o que o profeta diz sobre esse momento. Depois o Senhor sairá à guerra contra aquelas nações, como ele fez em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, a outra metade para o sul. Depois disso, o Senhor fará com que os soldados do exército do Anticristo sejam consumidos por uma terrível praga, em que os seus corpos, olhos e línguas apodrecerão enquanto eles ainda estiverem em pé. Além disso, as nações inimigas serão tomadas por um espírito de confusão e destruição umas às outras. Então, a besta e o Anticristo serão lançados no lago de fogo para queimarem por toda a eternidade, e Satanás será preso no abismo por um período de 1000 anos. Como lemos agora mesmo na profecia de Zacarias, Jesus irá colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras, que se dividirá em dois, e um vale será criado. Dele fluirão águas vivas para fora de Jerusalém. A glória e o poder de Cristo sobre a terra serão tão grandes que o profeta Zacarias ainda diz que haverá muito choro em Jerusalém, pois os israelitas vão olhar para Jesus e reconhecer que ele verdadeiramente é o Messias, que eles rejeitaram e crucificaram. Veja o que o profeta diz. E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim,
aqueles a quem traspassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia muitos chorarão em Jerusalém, como os que choraram em Haddad-Rimon, no vale de Megido. Em seguida, a Bíblia diz que haverá um grande luto naquela cidade, e o povo de Israel verá que mesmo depois de terem rejeitado... Isso aí também está escrito em Apocalipse capítulo 19, do verso 11 ao verso 21, tá? Se você quiser mais texto bíblico, a gente sempre vai estar lidando aqui em nome de Jesus. O que importa, irmão, é você saber que chegou o tempo do fim. Chegou o tempo do arrebatamento. Chegou o tempo em que não há mais tempo para você querer tempo no mundo, no pecado, na malícia, na iniquidade. Lembre-se, o que está em Apocalipse 21:8, 21:15, em Gálatas 5, quando fala das obras da carne, em Romanos capítulo 1, quando fala da sodomia, da gomorria. Lembre-se do que está escrito lá. Lembre-se do que está lá na carta de 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10. Veja como esse mundo de pecado, de iniquidade, está sendo levado a uma destruição. Nós chegamos ao final. Se você quer entregar a sua vida a Cristo, se você quer se voltar para Cristo de verdade, não só numa oração, mas vindo para a igreja, para congregar, para se firmar, para ser corpo de Cristo, eu quero chamar você a esta oração agora. Coloque a sua mão aí diante da sua televisão, diante do seu celular, seja você que está me vendo por uma rede social ou pela TV, nossa TV, pela TCM, pela Brisanet, pela Telecab, pela TV Família. Você que está me ouvindo por um rádio, levanta a sua mão agora. Você que está aí pela Rádio Fé Web, vamos lá. AD Cristo Salva, Facebook, YouTube, Instagram. Bispo Márcio Monteiro, YouTube, Facebook, Instagram. Vamos lá, vamos orar juntos agora. Pai, em nome de Jesus, diga, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Te peço perdão dos meus pecados. Apaga o meu nome do livro da morte, escreve no livro da vida. E hoje, Pai, que eu possa correr atrás desse azeite, pagar o preço de uma vida realmente para o Senhor, Deus. Que eu saia dessa vida de pecado e agora me organize como filho de Deus, como filha de Deus, como aquele que vai ser arrebatado, como noiva prudente. Que eu me organize saindo de todo o pecado, de toda luxúria, de toda iniquidade. Em nome de Jesus, diga amém. Que o teu nome seja escrito no livro da vida. E lembre-se, não diga que você não tem força para isso, não diga que você não tem força para voltar para a igreja, porque você estava dormindo até agora. E quem dorme tem energia no corpo, sim. Você tem energia para sair desse pecado, dessa vida passada, e se tornar uma nova vida em Cristo Jesus. Uma vida nova em Cristo Jesus. Por isso, tome a sua atitude agora. Tá? Hoje à noite tem culto em todas as igrejas da AD Cristo Salva. Fortaleza, sede, Avenida Mendiçá, 617, em Messejana. Em Mossoró, Avenida Alberto Maranhão, 355, no bairro do Bom Jardim. Não fique em casa, não fique assistindo televisão, vai para a igreja, crente. Em nome de Jesus, quanto mais você vê que o tempo se aproxima, congregue, tá bom? Fique firme. Chegamos ao final do programa, quero mandar um abraço a a minha equipe maravilhosa, o meu diretor Júnior aí, toda a equipe. Um grande abraço, fique com Deus e amanhã eu volto, 14 horas. Figueira está brotando. A estação do fim está chegando. E como é que eu estou vivendo a minha vida? Como quem pretende ser arrebatado? Quem pretende ser arrebatado aqui? Mas você tem vivido como um cidadão do céu? Você tem vivido como quem está esperando Jesus voltar? Você está pronto? Porque a Bíblia fala disso. Você está focado em quê? Para onde você está olhando? O que você anda discutindo? Quais são suas prioridades? Seu estilo de vida? Seu estilo de vida de sacrifícios, renúncia? Ou hedonista?
Eu não posso continuar vivendo como se nada tivesse acontecendo. Eu estou vendo que está chegando uma nova estação. Eu estou vendo que Jesus está voltando. Eu estou vendo que estão lutando para legalizar a iniquidade. Eu estou vendo escândalos, eu estou vendo rebeliões, terremotos em toda parte. O aumento da imoralidade. Eu estou vendo horrores. Nos resta pouco tempo. E como estamos vivendo a nossa vida? O arrebatamento da igreja vai acontecer no momento que você não espera, como está escrito. E como nós temos vivido a nossa vida? Quais as escolhas que temos feito? Qual é o nosso estilo de vida?